esperar só se ajeitar aqui. Graça e paz a você que está pelo YouTube, que mais uma vez você possa ser edificado, fortalecido por esta palavra, que você possa estar meditando nesta palavra e o nome de Jesus venha ser glorificado. A você que está ouvindo, abra sua Bíblia em 1 de Pedro, no seu capítulo 5, no versículo 5 ao 11, amém? Vamos estar lendo. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no tato uns com os outros, xige-vos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele no tempo cairóis ou oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, quem ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, seja de que sofrimento igual aos vossos estão, como cumprindo a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Podeis assentar. O tema da mensagem de hoje, que eu quero transmitir para os irmãos, é a confiança em Deus, a chave contra a ansiedade. Amém? Então o tema de hoje é a confiança em Deus, a chave contra a ansiedade. A primeira epístola de Pedro, como nós estudamos, alguns estudam e conhecem da palavra, já sabem que a autoria é dada a Pedro. Hoje em dia é fundamental na teologia, o fundamento da epístola de Pedro foi Pedro que escreveu. E Pedro, ele foi um homem que Deus chamou, para entender um pouco mais desse homem. Pedro, ele foi um homem que Deus chamou ainda no início do seu ministério, para ser um dos apóstolos de Cristo, para ser alguém que Deus escolheu. Quando nós olhamos o início do ministério de Pedro, nós começamos a ver que chamamos ele de imaturo, de oscilante, de alguém que na sua vida, ora estava firme, ora estava fraco, ora ele estava firme com Deus, ora ele estava fraco com Deus. Pedro era um homem que no seu ministério com Cristo, passou por vários conflitos com ele mesmo, com o próprio Cristo, e até em discussões com Cristo, Pedro passou por isso. E Pedro, ele vai crescendo na sua vida, aprendendo a cada dia, entendendo a cada dia o ministério que Deus tinha para ele. Você vê os evangelhos, Pedro, ele começa como apenas um pescador no mar da Galileia, mas com o passar dos anos, ele se torna pescador de homens e um grande apóstolo do Cordeiro. Então Pedro, ele vai iniciando sua história, e nesse caminhar da sua vida, Pedro, ele vai se desenvolvendo intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. São os 3 níveis que Pedro vai passando na sua vida. E na primeira epístola de Pedro, ele vai trazer a sua maturidade na fé. Pedro, quando escreve sua epístola, ele não está mais nos seus 30 anos, nos seus 33. Pedro está tratando na sua vida, na sua maturidade, um homem já de experiência, vivido no ministério, no evangelismo, na vida. E Pedro, quando ele vai escrever, transmitir essa sabedoria para aqueles que estão ouvindo. Se você ler a epístola de Pedro, ele vai falar sobre a glória futura que os profetas tanto mencionaram, tanto queriam ver. Pedro também vai falar sobre o valor das coisas celestiais. Pedro vai falar na sua epístola sobre a vinda de Cristo, e Pedro vai falar sobre a herança eterna de que cada um nós temos com Deus. E Pedro vai trazer tudo isso, e Pedro vai trazer a maturidade da fé.
no seu capítulo 5, nos primeiros versículos, do 1 ao 4, aí ele vai tratar sobre a importância dos ministros, ele vai tratar sobre a função dos ministros para a igreja. Isso é uma área mais eclesiástica, mas do capítulo 5 ao 11, ele vai tratar sobre o comportamento de todos os cristãos, de todos aqueles que têm andado com Cristo. E é nesses pontos que eu quero falar com vocês. A confiança em Deus para vencer a ansiedade, ela não começa com um chavão de vitória, ou como algo, Deus está comigo e pronto. Não! Para nós termos a vitória em Deus, a confiança em Deus, nós temos que entender algumas características que Pedro vai trazer na sua epístola. A primeira coisa que nós temos no verso 5, é que Pedro vai dar uma orientação para que venhamos ser submissos, ou seja, respeitosos, temos atento ao conselho dos mais velhos. Aqueles que estão na frente, os anciões, são as pessoas que têm mais experiência do que nós. A experiência da vida, ela conta muito para a vida cristã. Muitas vezes a pessoa pode se errar o caminho, fazer atitudes que não deveria fazer por causa da experiência. Muitas pessoas desprezam o conselho do mais velho, desprezam o conselho daquele que tem vivido, por achar que ele não tem muita experiência, por não ter uma formação acadêmica, ou por não ter uma formação intelectual maior. Só que toda pessoa que é mais velha, ela tem uma característica, ela tem experiência de vida. E a experiência de vida, ela é mais importante do que muitas coisas que a pessoa possa colocar, porque a pessoa pode ter muito conhecimento, muito entendimento, mas infelizmente, se a pessoa tiver muito conhecimento, muito entendimento, mas não tiver experiência, tudo passa de uma apenas teoria na sua mente. Então Deus não nos chamou para a teoria, por isso que a experiência de vida conta para a vida do cristão. Você não pode vencer se você não tiver experiência. Mas Samuel, tem unção, eu tenho muita unção de Deus, Deus me deu muita unção, e com a unção de Deus eu vou triunfar. Não vai, porque Davi, ele foi ungido, mas não tinha experiência de rei. Por ele não ter experiência de rei, não podia assumir um trono. A unção não quer dizer que você está capacitado para assumir uma posição. A unção é apenas um dos requisitos para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque Saul, ele tinha unção também, só que pela falta de experiência, ele caiu. Pela falta de experiência, ele tomou o caminho errado. Então, se você for andar apenas na unção, apenas no poder, apenas em poder de rodar, de pular, você pode entrar pelo caminho errado e perder a experiência que Deus tem para a sua vida. Ao contrário de Pedro, Pedro aqui não é um homem que está esperando o batismo de Atos 2, não, ele já teve o batismo de Atos 2, ele já falou em línguas, ele já pregou para multidões, mas Pedro aqui já quer contar a sua experiência de vida. Muitas pessoas querem vencer na vida, vencer a ansiedade, vencer as tribulações, mas só apenas no poder da unção. O poder da unção vai te dar força, mas você tem que ter a experiência de lidar com as adversidades que surgem na vida. Então por isso que Pedro vai trazer o que? A nós darmos ouvido àqueles que são mais velhos, como eles superaram as dificuldades, como eles superaram as adversidades da vida. Por isso, busque às vezes conselho daquele que tem mais idade, que tem mais experiência de vida, quando você tiver para tomar uma decisão. Ouça cada conselho, acate com sabedoria, discernimento, para que você possa viver uma vida com uma boa qualidade de vida, e você possa fugir de até mesmo situações que te coloquem em tribulações que não deveria. Por isso que nós devemos ouvir a experiência. O Provérbios é um livro muito importante. Eu estava comentando na sala de aula que o Provérbios vai tratar sobre a importância de ouvir o mais velho, o pai, a mãe, aqueles que têm autoridade, porque o livro de Provérbios começa com Salomão falando do simples. O simples é aquele que não tem experiência, aquele que não tem conhecimento, mas quando ele lê os provérbios, ele entende os conselhos, ele entende a cada ensinamento do mais velho, ele não termina como um ignorante, mas ele termina como um sábio.
Então, outra coisa, o livro de Provérbios, eu falei, o provérbio ele traz 3 características. O primeiro, 2 tipos de pessoa, para resumir para vocês. O primeiro é o simples, o inexperiente, o ignorante. O ignorante não é aquele que é burro ou aquele que não tem capacidade de aprendizado. O ignorante é aquele que sabe que não sabe, mas ele está disposto a aprender. Então, o ignorante é aquele que não conhece sobre determinado assunto. Todos nós, em determinada área, somos ignorantes. Eu poderia dizer, eu sou ignorante na parte mecânica. Não entendo, posso falar de algumas coisas, mas Samuel, como o motor funciona, como virabrequim funciona, como o sistema de freio funciona? Eu não sei, só sei que funciona. E se não funcionar, você pode conhecer Jesus na descida da serra. Então, é necessário, mas aquele que conhece. Então, nessa área sou ignorante, não quer dizer que eu não possa aprender. Então, a ignorância não é algo mal, é algo bom, porque ela determina em que posição você está para aprender. Então, o sábio é aquele que sabe que ele não sabe de algo, que é ignorante, mas ele está disposto a aprender, e por ele aprender, ele se torna sábio. E o tolo qual que é? É aquele que sabe que não sabe, mas não quer aprender. O tolo ele nunca aprende, o tolo nunca desenvolve, e o tolo, o pior sintoma do tolo é quando ele não sabe que não sabe, ele não entende, não quer aprender, não quer ouvir quem sabe, e ainda quer falar como soubesse. Desse aí foge. Então, seja uma pessoa sábia, faça como Pedro, escute os conselhos dos mais sábios. Pedro, ele escutou os conselhos de Jesus, mas Jesus era mais velho que Pedro? Lógico que era, Jesus existe desde a fundação do mundo, então ele era muito mais velho que Pedro, e Pedro escutou cada conselho de Jesus, e onde ele chegou. Segundo coisa que Pedro vai falar no seu verso 5, é sobre tratar o outro com amor mútuo. Nós devemos tratar a cada um com amor, tratar a cada um com respeito. Então nós devemos ter esse amor entre nós. A terceira característica que Pedro vai trazer é que devemos ser humildes, vestir-se da humildade. A Bíblia fala algumas das vestes que é tratado. Você lê o livro de Gênesis sobre José. José se vestiu várias vezes. Então Deus, ele vai falar sobre vestir. Vestir a humildade aí é reconhecer a superioridade de cada um. Paulo vai falar que devemos considerar cada um dos nossos irmãos superior a nós mesmos. Independente, Paulo quem está falando isso é Paulo ele era fariseu, Paulo era um doutor da lei, Paulo conhecia muitas coisas em torno da Bíblia, mas Paulo ele sabia que até mesmo o menor no reino de Deus tinha algo para ensinar para ele. Então, Pedro está falando sobre essa humildade, se colocar nessa humildade. Deus exalta aquele que se humilha, aquele que desce. A humildade não é algo que você espera acontecer com você, porque, vou esperar, as pessoas vão me humilhar. Não, a Bíblia diz que devemos nos humilhar. A palavra humilhar, se existe a humildade aí, era um pano que o servo vestia. Jesus, quando estava no cenáculo, Jesus quando estava para servir a última ceia e celebrar a primeira ceia e celebrar a última Páscoa, Jesus ele arrancou as suas vestes de rabi e vestiu uma veste de servo, ou seja, ele se humilhou. Filipenses vai dizer que Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou, ele desceu à forma de homem, humilhando-se, ou seja, ele desceu. Então, quando fala em humildade aí, muitas vezes nós se submeter, muitas vezes nós ficarmos calados quando deveríamos, mesmo a gente estando certo, nós poderíamos falar, mas Deus fala, se humilhe, fique calado, não fale nada. É isso que Pedro está nos ensinando, a servir o próximo com amor. É isso que Pedro está nos ensinando, porque todo aquele que se humilha na presença de Deus, Deus o exalta. E todo aquele que se exalta, que soberbece, Deus o abate, Deus o resiste. Uma coisa interessante de Daniel e os seus amigos, é que Daniel, quando ele foi entrar na Babilônia, ele se humilhou diante da Babilônia.
ele agiu com humildade, ele não quis ser melhor que ninguém, ele apenas quis buscar a Deus, e por isso Deus o exaltou, e não precisou dizer que era melhor que ninguém, que era melhor do que aqueles que estavam ao seu redor, ele apenas se humilhou na presença de Deus, se humilhou a ponto de falar com humildade com o eunuco: olha, eu posso, teste a gente. O Daniel não chegou: eu vou provar para você, eunuco, que eu sou melhor que os outros. Não, Daniel falou: teste a gente, verifique se após esses dias a gente vai estar. Se a gente não estiver bem, a gente vai pegar e seguir o seu rotineira, mas se a gente estiver bem, vamos seguir ao ponto que Deus viu que a humildade deles desceu, e por isso que Deus o exaltou. Amém? Então por isso devemos vestir a humildade. O segundo ponto que Pedro vai tratar está no verso 6: humilhando-se-vos, portanto, na poderosa mão de Deus. Então vamos entender algo aí. Pedro deu essa característica que devemos ter um para com o outro, a característica que devemos viver na nossa comunidade de fé. Agora Pedro vai se direcionar a Deus, a maneira que devemos agir com Deus. E Pedro vai dizer que devemos nos submeter, nos humilhar à poderosa mão de Deus. E é aqui que vai começar a confiança em Deus. Desde o verso 5 a confiança em Deus está. Porque só pode se humilhar aquele que confia que Deus pode exaltar. Aquele que não se humilha, que não confia que Deus é o justo juiz que pode exaltar. Então por isso que não quer entregar em Deus as suas causas. Mas no verso 6, Pedro vai enfatizar: humilhando-se, submetendo a poderosa mão de Deus. Isso é um termo muito interessante, a poderosa mão de Deus. E devemos entender que a poderosa mão de Deus está em toda a Bíblia. Desde a criação do homem, a poderosa mão de Deus esteve para formar o homem. Desde o cântico de Maria, quando ela recebe a esperança, quando ela recebe a promessa que ela ficará grávida do Messias. Então você vê a poderosa mão de Deus atuando em toda a história. E a primeira pessoa a citar sobre a poderosa mão, sobre a mão de Deus, é o próprio Deus. Quando Deus vai falar com Abraão, Deus fala: Abraão, eu sou sua poderosa mão, eu estarei com minha mão sobre você. Então nós temos que entender onde a mão de Deus atua. Quando fala da poderosa mão de Deus, vamos entender em Gênesis e com Adão. A poderosa mão de Deus é aquele que faz a cada desenho, a cada perfeição. Quando Deus foi fazer Adão, Ele desenhou com sua mão os seus projetos. Quando Deus Ele tem algo para você, não é algo que Ele apenas pensou, mas Ele com aquilo com as suas mãos Ele já escreveu, aquilo com as suas mãos Ele já projetou. Então a poderosa mão de Deus é aquela que projeta um futuro, é aquela que tem um desenho sobre aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então vamos entender também melhor. A poderosa mão de Deus é encontrada também no povo quando sai do Egito. A Bíblia vai dizer que Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, com o braço estendido. O povo só saiu do Egito porque a mão de Deus se estendeu diante de Israel. Então quando você tem a mão de Deus ao seu favor, você tem liberdade, você tem redenção e você tem uma nova terra. Então todo aquele que tem a mão de Deus ao seu favor, ele não sai enfraquecido, ele não sai humilhado, na verdade ele sai triunfador da terra do Egito. Só que a mão de Deus, ele é tanto ao seu favor, que quando ela se estende ao seu favor, ela se coloca contra o seu inimigo. Porque ao mesmo tempo que a mão do Senhor era com Israel, a mão do Senhor era contra o Egito. Enquanto Israel prosperava, enquanto Israel era livre das pragas, o Egito recebia o juízo e o julgamento de Deus. Então quando Pedro fala, olha, confie na poderosa mão do Senhor, Pedro está dizendo que quando nós depositamos nossa confiança em Deus, os inimigos da nossa alma, eles têm a mão de Deus contra ele. E quando a mão de Deus está contra os nossos inimigos, eles perdem, mas nós saímos vitoriosos.
A mão de Deus é que fundou o universo, a mão de Deus é poderosa. Isaías 41:10 vai dizer que a mão de Deus garante a vitória. Então, quando eu tenho a mão de Deus ao meu favor, eu tenho vitória em minha vida. Em Salmos 31:15 vai dizer que a mão do Senhor, o nosso futuro, está na mão do Senhor. Então, quando Pedro está escrevendo isso, Pedro está dizendo: olha, confie na mão do Senhor, confie naquele que tudo pode, naquele que faz. Então, quando nós tratamos sobre confiança, é confiar que a mão do Senhor é poderosa para nos livrar. Pedro podia citar: olha, confie em Deus, confie no trono de Deus, confie no reino celestial, confie no poderoso, gigantesco poder de Deus. Pedro falou: não, confie na poderosa mão de Deus. Agora eu fico refletindo, por quê? Pedro está dizendo só na mão de Deus. Pedro está dizendo, é porque para te abençoar, para te proteger, para te guardar, para te guiar, ele só precisa da mão dele. Imagine se ele entrar por inteiro. Então Pedro está dizendo, confie só no Senhor, que só a mão dele é capaz de fazer tudo por você. Então, quando nós confiamos em Deus, estamos dizendo: Deus, eu sei que isso é tão grande, que essa pequena dificuldade que eu estou passando, eu acho que a unha do Senhor já resolve, nem precisa do Senhor inteiro. Então, é isso que Pedro está dizendo. A poderosa mão de Deus está sobre Esdras. Esdras tinha a mão de Deus ao seu favor, e como tinha a mão de Deus ao seu favor, Deus abriu portas, Deus o concedeu caminho para que ele pudesse avançar. Então olha a importância de eu ter a confiança em Deus, porque todo aquele que submete à poderosa mão de Deus, confia no Senhor, anda no caminho do Senhor, debaixo da sua poderosa mão, ele só tem a mão de Deus ao seu favor, o braço do Senhor estendido ao seu favor. Aí Pedro vai falar: porque no tempo certo Deus o exaltará, ou no tempo oportuno. Essa palavra tempo oportuno é kairos, é o kairos de Deus. Deus está dizendo: olha, confie na mão do Senhor, porque no kairos de Deus ela vai atuar. A mão de Deus não anda no cronos, a mão de Deus não anda na nossa ansiedade, a mão de Deus não anda nos nossos anseios, a mão de Deus anda no kairos dele. Então, Samuel, o que eu tenho que fazer para que a mão de Deus esteja ao meu favor? Ande no kairos dele, ande no kairos, porque no tempo oportuno a mão de Deus vai te guiar. Então Pedro está dizendo: olha, confie no Senhor, descanse nele, porque não é o tempo da terra que vai te reger, mas é o tempo de Deus que vai reger a sua vida. Aí Pedro vai falar aí no verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, depois de falar da poderosa mão de Deus, depois de falar do tempo oportuno, ele vai citar sobre a ansiedade, que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Uma das coisas que Pedro está dizendo é que não devemos temer aquilo que o mundo teme. O cristão não deve andar temeroso com o que o mundo teme. Eu não devo temer aquilo que o mundo está temendo, com medo. Eu tenho que temer a Deus. Quando eu temo a Deus, eu posso andar nos caminhos do Senhor, eu posso andar em perfeição. Tem muitas pessoas, muitos cristãos temendo esse governo, temendo as ações desse governo, temendo o que vai acontecer com a economia, temendo o que vai acontecer com a geopolítica dessa nação, temendo o que vai acontecer. Será que vai acontecer no Brasil o que aconteceu na Bolívia? Será que vai acontecer no Brasil o que está acontecendo em outros países? E as pessoas ficam com temor com as coisas dessa terra. Mas Pedro não vai nos ensinar a temer as coisas dessa terra. Pedro vai nos ensinar a temer a Deus. Porque quando você teme a Deus, é que você está reconhecendo que Ele é maior do que todas as coisas, que é Ele que rege os céus e a terra, é Ele que rege o universo, e é Ele que estabelece tempos, hora e momento.
Então, quando teme a Deus, é sabendo, tendo a certeza que Ele que está no controle. Certa vez Jesus fala: olha, vocês não deveis temer aquele que pode matar o corpo, porque isso é inofensivo, mas temei aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Ou seja, o único que tem esse poder é Deus. Deus está dizendo: olha, teme aquele que está acima de todas as coisas. E quando Pedro vai tratar sobre isso, lançar sobre a vossa ansiedade, esse lançar aí não é pescar, porque Pedro aí é um pescador, e não é questão de usar uma vara e jogar um anzol. Pedro está tratando aí um termo que ele conhece muito bem, que é lançar a rede. Lançar a rede é algo que Pedro entendia. Então, quando se ia lançar a rede, não se lançava a rede assim, ó, jogado do lado do barco. Se pegava a rede, lançava para longe, porque a rede não podia cair perto do barco, porque se caísse perto do barco, o movimento do barco podia espantar o peixe, fora que a rede tinha uns objetos de metais, que fazia ela afundar, para que os peixes pudessem estar em torno dela, e quando puxasse, viesse muitos peixes. Então, quando Pedro está falando, lançando sobre toda a ansiedade, está dizendo para lançar longe. Então, quando se trata da ansiedade, Pedro não está falando que é para manter ela perto de você, ou lançar. Tem gente que ora, lança para Deus a ansiedade, mas ele lança no lado da cama, assim que ele levanta, ele pega de volta e sai com a ansiedade. Não é isso que Deus está falando. Deus fala: olha, lance para longe a ansiedade. Agora vamos entender o que é a ansiedade um pouco mais. O transtorno de ansiedade inclui transtorno de compartilhar característica, de medo, de ansiedade excessivos e perturbações de comportamento relacionados. No termo científico da DSM-5, é isso que é a ansiedade. O transtorno de ansiedade inclui transtorno que compartilha características de medo e ansiedade excessivos e perturbação, comportamentos relacionados. Então, segundo o DSM-5, segundo a ciência, ele vai tratar a ansiedade nessas características. A ansiedade é diferente do medo. O medo é uma resposta emocional. O medo é uma resposta lógica. Vamos supor, tem muita gente que fala: tem medo do escuro, é ilógico. Pode ser que sim, pode ser que não. Se você está no meio de uma floresta toda escura, você vai ter medo. Porque você não sabe o que tem lá. Você não sabe se tem um animal, você não sabe se tem algum bicho perigoso que pode, ainda mais se estiver numa floresta densa, que tiver animais selvagens, você não sabe se lá tem uma onça, ou se lá tem um leão, você não vai ficar com medo. Logo, você tem medo do escuro. Então, alguns medos são justificáveis. Agora, você está dentro da sua casa, e você tem medo de ir na cozinha com a luz apagada, alguma coisa está errada. É um medo que não tem lógica, porque vai ter um leão na sua cozinha. Quando você chegar na cozinha, vai ter um leão lá para te estragar, vai ter uma onça, vai ter o famoso aí bicho-papão. Não existe. Então, o medo é injustificável. Então, tem alguns medos que eles faz parte do comportamento humano, faz parte do cotidiano. Você tem medo de colocar a mão no fogo, por quê? Porque você sabe que você vai se queimar. O Cauã tem medo de assoprar as mangueiras das máquinas, porque ele sabe que pode estar imundo ali, então ele sabe que Deus vai livrar ele, mas não é para brincar. Então, nós devemos entender que o medo tem algumas racionalidade, mas a ansiedade é um medo sem razão. A ansiedade é um medo de excesso de futuro. A ansiedade é ter medo de algo que nem aconteceu, e às vezes que nem vai acontecer, mas a pessoa está com medo. A pessoa está com medo de algo que nem está acontecendo. Eu estou com medo porque vai acabar o arroz. E a pessoa tem 15 quilos de arroz em casa. E o mês que vem não vou conseguir comprar arroz, não vou ter arroz na minha casa. A pessoa com 5 pacotes de arroz em casa, está com medo do quê? Eu estou com medo porque vai faltar mistura. E a pessoa tem mistura. Um medo desnecessário muitas vezes. Tem muitas pessoas que ficam com medo, e isso vai gerando um medo do futuro de algo que nem aconteceu. Eu estou com medo, as pessoas vão me abandonar. Mas será que vai mesmo? Ou você está apenas com medo do futuro que nem aconteceu? Nós temos que separar a ansiedade em 2 níveis. A ansiedade normal. Todos nós, segundo a ciência, segundo alguns estudos,
Temos uma ansiedade normal que faz parte do cotidiano. Vamos supor, quando algum de vocês vão pregar aqui, ou quando o Kevin foi pregar, ele estava tranquilo, sossegado, até quer pregar de novo. Ele estava tranquilo, veio aqui tranquilo, preparou a pregação tranquilo, mas quando ele estava aqui para subir para o púlpito, ele já começou a disparar um pouco mais o coração, já ficou mais ansioso, já ficou mais tenso, e isso acontece com todo mundo, que nós vamos pregar, ou você apresentar um trabalho de escola, é normal você ficar com aquela ansiedade mais aflorada, é normal, isso faz parte da vida, porque quando você tem esse estilo de ansiedade, igual aqui, na hora de preparar uma palestra, uma pregação, eu fico um pouco mais ansioso, mas a questão da ansiedade é normal, porque essa ansiedade libera adrenalina junto com as outras substâncias do próprio cérebro, químicas do cérebro, que utiliza a potencializar minha memória, minha capacidade de raciocínio e minha capacidade de entendimento, trazendo com que eu tenha capacidade de trazer a palavra com graça e sabedoria, sim, com a unção do Espírito Santo e com a biologia que Deus deu para o homem. Não, glória a Deus. Deus não colocou isso em mim não, Deus colocou isso em você. Quando você vai fazer uma prova, Deus libera isso em você, adrenalina, para você lembrar das questões. Quando você fazer uma apresentação, Deus te dá capacidade. Isso é normal, Deus te deu essa capacidade, para um momento oportuno você utilize. Agora, qual o problema da ansiedade? A ansiedade, ela é uma liberação dessa adrenalina, toda a química, sem nada estar acontecendo. Gente, quando terminar a pregação desse aqui, o meu nível de adrenalina vai baixar, o meu nível de preocupação vai baixar, acabou. Não vou ficar mais preocupado. Agora, se a ansiedade fosse tomando conta, a ansiedade patológica seria assim: na hora que eu descesse, será que eu preguei bem? Será que eu não preguei? Será que gostaram da minha pregação? Será que deu certo? Ixi, agora como vai ficar? E será que eu vou pregar de novo? E se eu pregar de novo e não pregar bem? E agora, o que eu faço? Acho que não vou pregar mais. E quando eu for pregar de novo, será que vai acontecer, eu vou gaguejar? Olha só, a ansiedade excessiva é isso. E aí a pessoa começa a antecipar um futuro que não aconteceu. E ficar preocupado com coisas que não vai mudar mais. Então, quando Pedro vai tratar sobre ansiedade, ele vai tratar sobre isso, uma preocupação excessiva, persistente, com vários assuntos, sem motivos aparentes. Tem gente se preocupando com coisas que não vai mudar em nada. Jesus aí vai dar um conselho muito inteligente, por isso que ele é sábio demais. Jesus, por isso que ele tinha o Espírito da sabedoria sobre ele, vai dizer: olha, não andeis preocupado com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Eu te pergunto, você ficar preocupado com a conta de água, a essa hora, vai mudar alguma coisa? Ah, mas Samuel, eu vou pagar no boleto, eu vou pagar lá, só vai cair amanhã, mesmo que você pague hoje. Então tem coisas que nós começamos a nos preocupar, que não vai mudar nada em nossa vida agora, que não vai mudar nada neste momento, e essas coisas que Pedro está falando, pega essas preocupações que não vão mudar nada a sua vida, que não vão fazer nada, e lance em Deus. Mas Samuel, eu não posso fazer nada. Você não está no seu amanhã, mas Deus já está lá. Você não está no seu futuro daqui a 10 anos, mas Deus já está lá. Porque Ele está no presente, passado e futuro. Ele sabe de todas as coisas. Ele está acima do tempo. Por isso, confie nele. Porque lá no futuro Ele já está preparando algo. Em Isaías, Deus vai dar a maior revelação de todas. Fala: não existe outro Deus igual a mim. Nenhum Deus que se assemelhe a mim. Aí Deus fala: olha, um interlocutor podendo nos perguntar assim: Deus, por que não tem ninguém igual ao Senhor? Fala: porque todos os outros que surgiram nessa vida, eles vão dizer o seguinte: trabalhe hoje para projetar o seu futuro. O que você faz hoje está criando o seu futuro. O que você faz hoje está formando o seu futuro. E isso é como todo ser que existe vai ter que fazer. Não estou dizendo para você não fazer. O seu hoje, você está trabalhando para o seu futuro. Mas Deus falou: eu sou diferente de tudo. Por que Deus é diferente? Porque eu vou no fim, projeto o fim e anuncio o fim antes de criar o começo. Então, no seu fim, Deus já fez. Então, por isso Deus diz: não ande preocupado com o seu fim, porque o seu fim já está preparado.
E aí você perguntar na Bíblia: Deus, e qual o fim que tu tem para nós? Aí Deus fala: eu tenho um fim de bênçãos, eu tenho um fim de bom, eu tenho pensamentos bons para o seu fim. Você tem pensamentos bons e Ele faz o seu final, então confia nele. Outra coisa que a ansiedade pode gerar numa pessoa é ficar com uma sensação de estar no limite. Por quê? Ficar ansioso é ficar em alerta 24 horas, é a pessoa viver em alerta, preocupado, acorda de manhã já preocupado, passa a tarde está preocupado, à noite está preocupado. Isso gera uma estafa mental, psicológica e emocional. Então quem vive na ansiedade, ele sempre está cansado, sempre está fadigado, porque a mente dele só vive na preocupação. E isso que Pedro está falando, se Pedro fosse viver na preocupação, os apóstolos vivendo na preocupação, será que vão bater na gente? Será que os romanos vão machucar a gente? Será que vai ter o que comer? Será que vai ter? Imagine Paulo, será que vão aceitar eu como romano? Será que eu vou ser preso? Imagine Paulo ia ficar paralisado. Paulo não ia andar porque ele sempre está fadigado, mas Paulo vai falar em Filipenses, também em outras epístolas, que devemos regozijar no Senhor. Quer regozijar? Paulo vivia alegre sempre. Paulo tinha acabado de tomar chicotada, apanhar, no outro dia Paulo já estava cantando. Isso é, se no mesmo dia já estava cantando junto com Silas, a ponto da escadeia tremer, porque ele não olhava para a circunstância, ele não ficava preocupado, porque imagine levar chicotadas, apanhar, e no final você está cantando. Só pode ser uma coisa, que Paulo pegou toda essa preocupação, tudo aquilo que poderia levar ele ao limite, e lançou aos pés de Jesus, e agora ele vivia fortalecido. Outra coisa que a ansiedade pode levar, uma dificuldade de se concentrar. Tem muitas pessoas que começam a perder a capacidade de se concentrar, começam a trabalhar, abandonam o trabalho, começam a fazer algo e abandonam, começam a ficar distraídas, porque a ansiedade começa a gerar dificuldade nos seus pensamentos. E outras coisas, a ansiedade gera uma irritabilidade, tensão. E devo dizer, o estresse mata neurônio. Quanto menos neurônio você tiver, menos capacidade de raciocínio você vai ter. Então poupe seus neurônios, Deus te deu bastante, mas depois dos 25 eles param de multiplicar, então cuide deles. Outra coisa, nós temos que entender o que pode ser um motivador da ansiedade. Eu trouxe 2 motivadores da ansiedade. O primeiro motivador da ansiedade é o excesso de informação. Informação, conhecimento é bom, em excesso faz mal. E nós, nos dias de hoje, temos muito mais informação do que no passado. Temos acesso na palma da mão, no celular, diversas informações. Só que essas informações não quer dizer que vai nos fazer bem. E nós temos que entender isso. Se você pegar na história os homens do passado, eles desenvolveram tantas coisas e não tinham o número de informações que nós temos. Paulo escreveu tanto e não tinha todos os livros da Bíblia reunidos em um só livro. E como Paulo escreveu tanto? Como os homens de Deus fez tanto? Como alguns cientistas desenvolveram tantos? Porque eles sabiam limitar a informação que tinham. Então nós muitas vezes somos carregados, bombardeados de muita informação. E essas informações podem gerar uma sobrecarga em nós. Porque muita gente usa o termo, não, o cérebro atual do ser humano está se desenvolvendo para se adaptar à tecnologia, o cérebro está se adaptando à tecnologia. Fala, se você for um adepto do evolucionismo, parabéns, você está certo. Se você for adepto do evolucionismo, você está certo, o nosso cérebro está evoluindo. Mas se você for um adepto do criacionismo bíblico, o mesmo cérebro que Adão tinha, você tem. As mesmas capacidades que Adão tinha, você tem. Então, Adão tinha celular? Tinha tablet? Notebook? Facebook? Instagram? E Jesus? Sim. Jesus tinha Facebook? Ele tinha face, agora Facebook não. Pode ser que a face dele montou vários books, que é livros. Mas não. Então, Jesus, ele não tinha nada disso, porque muitas dessas coisas
pode tirar a nossa concentração daquilo que devemos fazer. Celular é bom, mas o excesso do celular pode nos prejudicar. Eu estava lendo uma notícia, um artigo científico, e algumas pessoas trazendo que um jovem de 18 anos, entre 16 e 18 anos, passa em média 9 horas no celular. Sabe o que é 9 horas estar no celular? É quase metade do seu dia no celular. E a outra metade está pensando que vai mexer no celular. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque até nós que já somos adultos, já temos mais de 30 anos, alguns menos, outros mais, temos que tomar cuidado, porque o excesso de informação pode nos prejudicar. A gente a querer aprender demais, estamos aprendendo, temos teórico e não colocamos em prática, e isso vai gerando uma ansiedade de querer aprender, e isso vai dizer, eu tenho que aprender cada dia mais, eu tenho que entender, e isso a gente vai se modificando na internet de aprendizado, e o nosso cérebro começa a fazer comparações, a vida daquela pessoa que está na internet, falando, olha, ela consegue, e eu não, e começa a fazer as comparações, e isso vai começando a gerar um tensor de ansiedade. Por isso temos que limitar. Outra coisa, cuidado com as redes sociais, nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque o ser humano foi feito para ver do suor do seu rosto após o pecado, mas Adão era para viver uma vida de recompensa com Deus. E infelizmente a tecnologia, o avanço, quando você faz algo, realiza um sonho, compra algo, é liberada uma serotonina no seu cérebro. Isso é o hormônio da recompensa. É uma química da recompensa. E o que acontece? Por causa da tecnologia, por causa de muitas coisas que estão acontecendo hoje em dia, de facilidade de tecnologia, virou a hora, tá, gente? Amém. Então, por causa disso, o ser humano tem vivido em recompensas fáceis. Por isso você vê tanta gente no YouTube, tanta gente no Instagram, tanta gente no TikTok, e cada vez, antigamente, o vídeo era 1 hora, a pessoa assistia um vídeo de 1 hora, alguns aqui acho que nem existia quando começou o YouTube, mas tudo bem, mas quando surgiu o YouTube, ou sei, Facebook, ou o Orkut, a média de conectar, não sei se o Chico lembra, alguns irmãos que lembram, era a internet de escada, faz aquela... Tinha para se conectar, lembra, Diego? É a internet de escada. Quando conectar, você ficava tudo feliz, era quase 5 minutos para conectar. Aí você estava acessando a internet, e quando você colocava lá, Orkut para abrir, era mais 10 minutos. E quando abria a página do Orkut, era uma alegria. Olha, abriu, porque a internet não tinha caído, porque senão a internet caía, e você orava para ninguém te ligar. Porque se te ligasse a internet caía, então aí tinha que fazer o processo tudo de novo, então a recompensa era demorada. Hoje em dia no celular você clicou, já está conectado, então a recompensa é mais rápida. O que eu estou falando isso daí? Porque a cada dia o nosso sistema, nosso cérebro está sendo viciado em recompensas rápidas, tudo tem que ser rápido. Hoje em dia você vai comprar, vai lá no Diego, me vê uma capinha, se atender e demorar 3 minutos, vai ficar bravo. Aí você está procurando, se você vai lá comprar algo, você vai comprar uma comida, demorou 5 minutos, está bravo. Agora me responda, que comida boa fica pronta em 5 minutos? Nem de micro-ondas, está levando 6 hoje. Por isso que a comida está cada vez mais instantânea. Então cada vez o ser humano quer a recompensa rápida. E o Instagram, o TikTok, as redes sociais começam a nos proporcionar isso. Por quê? Por causa do algoritmo, vai nos dando aquilo que a gente está vendo. E aí você vê um vídeo de 30 segundos, legal, quando você joga para baixo, só mais um, esse é o último. Assim, nossa, que legal, você jogou. Nós estamos adaptando nosso cérebro a ficar com essas recompensas rápidas. E o pior, quando começamos a aplicar isso na vida. Começamos a fazer um trabalho, achamos que amanhã vai dar tudo certo. Começamos a fazer um projeto e acreditamos que amanhã já está tudo bem sucedido. Não, tudo tem um processo. Jesus não começou com 33 anos de idade e foi para a cruz morrer. Ele começou com um bebê que nem falava. Ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a se movimentar, ele teve que aprender a se comportar para cumprir seu ministério.
E ele deveria ser o homem mais ansioso do mundo. Porque você não nasceu falando, você não tinha, antes de você nascer, antes de ser fecundado, o óvulo, você não existia. Jesus existia antes da fundação do mundo. Então ele estava preso em um corpo, mas a alma dele sabia falar, a alma dele tinha poder, a alma dele conhecia todas as coisas, mas ele aquietou a alma dele para esperar o tempo oportuno. O problema é que nós estamos começando a ser viciados em coisas rápidas, começamos a nos viciar em coisas que são passageiras. O conselho que eu te dou: aproveite os 1440 minutos que Deus te dá por dia. Por dia nós temos 1440 minutos. A pergunta é: com que a gente está gastando esses 1440 minutos? Cada dia mais, se a gente pegar, entre nas suas redes sociais, entra lá no opções, configurações, dependendo da rede é diferente. Você entra em configurações e tem média de consumo de uso. Ele vai te dizer quanto tempo você fica por dia e quanto tempo você fica por hora, e ele vai separando. Tem gente que você entrar lá vai dar 24 horas. Por isso que quer dormir na igreja. Não é que eles estão trabalhando, tá, gente? O cara com 15 anos, 12 anos está dormindo na igreja. Fala, mas o que está acontecendo? É que a noite inteirinha. Então, nós temos que entender isso, que Deus nos dá 1440 minutos, e esses minutos devem ser gastados com sabedoria. Nós temos que tomar cuidado com recompensa sábia. Por isso que está cheio na internet jogo do tigrinho. Tem até crente viciado. Estou aqui, eu creio que todo mundo, ninguém aqui é viciado em jogo do tigrinho, mas você que está ouvindo online aí, sai desse vício. Tem gente entrando em dívida de mais de 200 mil reais, porque crê em recompensas rápidas, acredita que em questão de um segundo vai o quê? Vai faturar. E o que você vai mais ver, pessoas querendo coisas rápidas, e é isso que o reino de Deus quer nos ensinar. O reino de Deus, Pedro quer nos ensinar que muitas vezes a recompensa não é rápida. A recompensa não vai nascer do dia para a noite. A recompensa é no tempo oportuno de Deus. E muitas vezes o tempo oportuno de Deus não é no nosso cronos, é no kairos dele. E muitas vezes nós queremos, por causa da nossa ansiedade, fazer com que o nosso tempo, o nosso cronos seja o kairos de Deus. Mas Deus jamais vai submeter ao nosso tempo, porque se Deus submeter ao nosso tempo, Ele é menor, mas ao nosso tempo tem que submeter a Ele. Por isso que Pedro vai falar no 6, humilhar-vos portanto debaixo da poderosa mão de Deus, porque devemos estar atentos a essas coisas. E eu quero falar para vocês que o homem tem 4 dimensões, que é físico, mental, emocional e espiritual. Essas 4 dimensões têm que andar em coinonia. Muitas vezes nós devemos tirar um tempo de descanso, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, se fortalecer. Tirar descanso espiritualmente não é ficar sem orar, jejuar e ler a Bíblia, tá? Tem muita, não, o pastor, vou entrar de jejum espiritual. Não oro no jejum e não lê a Bíblia. Depois o bispo te bate. Então, temos que estar atento, porque a ansiedade vem da palavra grega, que significa estrangular, sufocar e oprimir. Então, quando Pedro fala para lançar a ansiedade fora, é aquilo que está te oprimindo, é aquilo que está te estrangulando, é aquilo que está tirando a sua paz e a sua energia, e Pedro está dizendo, olha, lance para longe. O problema é, para onde você vai lançar? E aí Pedro vai dizer a localização de onde deve estar a ansiedade, lançando sobre ele, aquele que tem a mão poderosa, que tira o povo do Egito, que cria o seu futuro, que faz todas as coisas, é nele que a ansiedade deve ser lançada. Mas por quê? Porque ele tem cuidado de cada um de nós. E ele vai falar ainda alguns versículos, a Bíblia vai falar, em Salmos 37, versículos 5 ao 6, Salmo número 37, 5 e 6, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol, ao meio-dia. Então tem promessa de Deus para a sua vida. Em Salmo 55, 22,
Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então tem promessa ainda, quando você confia em Deus, lança com Ele toda a vossa ansiedade, Ele jamais deixará você ficar abalado. Em Mateus 6, 25 e 32, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, porquanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Porque os gentios, até os que procuram todas as coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas as coisas. Então Jesus, Deus já sabe o que você necessita, então confia nele. Em Filipenses 4 e 6 vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pela súplica, com ações de graça. Então Jesus vai dar o conselho, olha, lance sobre ele, porque nele está cuidado todas as coisas. Aí Pedro no versos 8 e 9, ele vai dar alguns conselhos, porque quando nós estamos descansando, confiando no Senhor, o inimigo não gostará disso, e Satanás é aquele que vai tentar nos lançar ansiedade e preocupação, para quê? Para minar a nossa fé em Deus. O objetivo de Satanás é tirar nossa confiança em Deus e colocar confiança nas circunstâncias e na vida dessa terra. Por isso que Pedro vai dizer, olha, sede sóbrios. Sóbrios que eu quero tratar com vocês cuidado com o seu tempo. Seja sóbrio com o seu tempo. Não se embebeda com coisas que não vai te fazer bem no seu tempo, porque muitas vezes nós ficamos fissurados nisso. Eu procuro ter cuidado nisso, ainda mais a gente posta vídeo na internet, posta as coisas no Instagram, TikTok, e temos que tomar cuidado com o quê? Acabou de postar um vídeo, 2 minutos depois, deixa eu ver quantas pessoas curtiu. Aí 3 minutos, deixa eu ver. E começarmos a ficar fissurados, e o nosso tempo ser roubado. Muitas vezes eu coloco e só vou ver à noite, e quando eu lembro no outro dia. Então nós temos que tomar cuidado, para não ficarmos fissurados. Deixa eu ver só esse vidinho aqui, deixa eu ver isso aqui. E o nosso tempo ficarmos embebedados com as coisas que este mundo, e nós ficarmos perdidos, porque Satanás, ele é ligeiro. A Bíblia diz, comparação é que Pedro vai trazer, compara Satanás como um leão, mas a Bíblia também compara Satanás com uma serpente. A serpente, ela fica escondida, preparando para dar o bote. E muitas vezes, as tecnologias, as coisas dessa vida, as preocupações, são como serpente em nosso caminho, e quando nós menos percebemos, caímos em um bote. Cuidado com o tempo, sede sóbrio no seu tempo, utilize os 1440 minutos com sabedoria, e você diz que está sem tempo, você tem mais de 1000 minutos. Outra coisa, ser vigilante, devemos estar sempre atentos ao nosso inimigo. Uma das coisas que o Dr. Marcos Mouro falou, e eu nunca esqueço, que Satanás, quando ele sabe que não pode te enganar com pecado, ele vai enrolar o seu tempo. Quando Satanás sabe que com pecado não tem chance, ele vai tentar fazer a gente perder tempo, porque fazer a gente perder tempo é fazer com que o nosso propósito se atrase a cumprir. Porque se a gente perder tempo, a gente sai do Kairos de Deus e começa a andar no Cronos, e se a gente andar nos Cronos, as promessas que Deus tem, muitas vezes pode passar. Então Pedro vai falar, ande sóbrios, ande vigilantes, porque Satanás, o objetivo dele é enfraquecer, é nos fazer tirar confiança em Deus, mas devemos colocar nossa confiança em Deus. E Pedro no verso 10, ele vai falar, e no 8, 9 e 10, vai falar, e outra coisa sobre a ansiedade, sabe qual é uma das coisas que gera ansiedade? Ou depressão? A pessoa fala, só eu passo por isso, só eu sofro, ninguém sofre como eu sofri, ninguém passa o que eu passo. E Pedro fala, olha, os seus irmãos também sofrem. Tire a síndrome de Elias. Elias tinha síndrome, Senhor, só sobrou eu, Senhor, só tem eu. Aí Deus disse, Elias, tem mais 7.000, se quiser eu levo você embora. Pra você ter ideia, eu não vou nem levantar o 7, eu vou pegar um homem que cuida de lavoura, cuida de terra, para tomar o seu lugar, nem dos 7.000 preciso. Você vai entender, Elias, que você também é passageiro, seus problemas também passam.
Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades, por desafios, temos adversidades, mas isso é comum. Por isso ele está dizendo, não se preocupe, porque todos passamos por isso. Não há culpado muitas vezes nessa parte. Nós estamos nessa terra, e nessa terra há adversidade, e olha, eu vou te dar incentivo, porque aquele que passa em adversidade e não confia em Deus, ele vai cair na ansiedade, na depressão. Não que não tenha uma saída, tenha, busque Deus, confie em Deus. Mas Samuel, se eu precisar buscar uma ajuda profissional, procure bons profissionais, existem, que podem te ajudar. Mas quero tratar de uma maneira espiritual aqui com vocês, que Deus, aqueles que não confiam em Deus, eles ficam ansiosos, mas aqueles que decidem confiar e se colocar debaixo da poderosa mão de Deus, Deus tem 4 ações para aqueles que confiam nele. A primeira ação que Deus tem, está no verso aí, 10, na parte final, aperfeiçoar. Todo aquele que dedica a sua confiança em Deus, ele lança as ansiedades em Deus, Deus vai utilizar da sua poderosa mão para aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar, Samuel? É terminar a obra que ele começou. Quando você confia em Deus, a obra que Ele começou em sua vida, Ele vai aperfeiçoar até o final, levando para o final que Ele já projetou. O segundo ponto é firmar a fé em Deus. O segundo ponto que Deus quer, que Ele quer através da adversidade, Ele quer através de você lançando a ansiedade sobre Ele vai firmar a sua fé nele. Por isso que o crente, quanto mais tempo passa, mais confiante em Deus ele tem que ficar. É impossível um cristão que lança a sua ansiedade sobre Cristo, sobre Deus, com o tempo fica com a fé fraca. Mas aquele que lança a sua fé, sua confiança, a ansiedade em Deus, e cada dia Deus fortalece a sua fé. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é fortificar. Ou seja, Deus dá forças. Aquele que lança as suas ansiedades sobre Deus, Deus tem força para ele. Por isso que ele é capaz de resistir. Pode tudo estar controverso, mas ele está resistindo. Ele está passando. Paulo vai dizer, eu sei estar triste, sei estar batido, sei viver na prosperidade, sei viver na miséria, sei ter muito e sei ter pouco, sei passar necessidade. Por que, Paulo? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu tenho tanta confiança em Deus, que apesar da ansiedade que ele bater em mim, eu jogo nele e ele me dá força para romper os desafios. Por isso que é necessário você entender, tem muita gente que tenta disfarçar. Pedro vai falar, olha, lançando sobre ele, resistir, fingir que não tem ansiedade. Sim, nós temos problemas, temos dificuldade. Pedro não está dizendo para você ignorar suas dificuldades, ignorar a ansiedade, ignorar, fingir que não existe. Você não tem problema mental. Mas Pedro está dizendo, você sabe que existe, você sabe o nível, mesmo assim pegue tudo isso, junta numa rede e joga para ele. É isso que Pedro está dizendo. E a quarta atitude de Deus para quem lança a ansiedade sobre ele, é que eles têm fundamento, ou seja, ele está alicerçado em Cristo. Pode vir os ventos, pode vir a tempestade, pode vir o que for, mas aqueles que estão em Cristo estão alicerçados para vencer. Então o segredo para vencer qual que é, Samuel? Confiar nele. Confia em Cristo, porque Ele está no centro, no comando de todas as coisas, e Ele vai agir a seu favor, amém?